Bom, primeiro boa noite a todos. Explicar um pouco o que é essa proposta, qual que é essa ideia. Quem é das antigas, quem já conhece já esse trabalho que eu fazia antigamente, então já sabe como funciona e já sabe como que é. Quem não conhece, vou dar uma breve explicação do que é esse projeto, que antigamente tinha um outro nome, que se chamava Um Novo Olhar, e agora por conta da mudança também do segundo livro, então acabamos por atualizar. Então agora se chama Além do Olhar, que é uma proposta. Qual que é essa ideia? Essa ideia é uma vez por mês, a gente se reunir 2 horinhas, para que a gente possa discutir alguns assuntos ligados mais à parte emocional, alguns assuntos de fundo mais emocional, porque a gente sempre tem o nosso trabalho mais espiritual, de lidar com a espiritualidade, entender o quanto a espiritualidade pode se manifestar, interferir, ajudar na nossa vida, mas muitas vezes não percebemos que muitos problemas, muitos conflitos que acabamos por desenvolver, muitas vezes é de fundo extremamente emocional. É ansiedade, são medos, remorso, culpa, depressão, ou seja, fobia, síndrome do pânico, uma série de muitas vezes problemas emocionais que a gente acaba tendo, e esses problemas acabam tomando muitas vezes um rumo, uma intensidade muito maior. Então, a nossa proposta nessa primeira 1 hora é a gente ter uma conversa um pouco sobre isso, ou seja, não tanto uma conversa, mas eu trazer uma série de informações, uma série de questionamentos, de reflexões, para que vocês possam observar, entender justamente quais são esses mecanismos, como que se manifesta, o que é, entender, ou seja, informações para que seja útil no dia a dia. Porque o conhecimento, quando ele é apenas uma informação, ele é vazio. É uma informação que precisa encontrar um caminho e uma formação, para que você incorpore, para que você interprete não só aquele conhecimento, aquela sabedoria, mas para que aquele conhecimento, aquela sabedoria encontre um pano de fundo para que a partir dali você possa utilizar ele de maneira prática na tua vida. Porque um conhecimento onde ele é apenas teórico, mas não prático, ele é um conhecimento muitas vezes totalmente obsoleto, é um conhecimento extremamente vazio e inoportuno em uma situação quando você estiver numa depressão, num estresse, passando por algum problema, vivendo alguma situação. Então essa proposta inicial uma vez por mês com que a gente faça isso. Eu vou fazer 2, sempre para não ficar só numa conversa, só nessa palestra, trouxe também, tem aqui 3 lugares aqui na frente, então aqui, ó. Quem estiver na frente eu juro que eu não vou chamar para nada, fica tranquilo. Bom, já que você está aqui na frente, então... Boa noite. Então trouxe também 2 tipos de, podemos dizer, dinâmicas, para que também possa ter uma certa ideia mais objetiva e muitas vezes um pouco mais palpável, porque muitas vezes quando a gente fica só também falando, por mais que tenha um entendimento, às vezes é legal com que tenha uma metáfora, com que tenha um exemplo, tenha alguma coisa mais visível para que eu possa reconhecer e ver aquele conhecimento. É muito mais fácil para lembrar, futuramente quando você estiver passando por algum problema, justamente aquela imagem, aquela graça, aquela sensação acaba se tornando muito mais verdadeira e você consegue lembrar. Às vezes uma frase que eu vou falar aqui muito boa, que pode mudar a tua vida, muitas vezes, naquele momento de desespero, você não consegue lembrar dela. Mas aquela brincadeira, aquela dinâmica, aquela imagem, aquele exemplo que eu fiz, acaba muitas vezes se tornando meio que uma marca, um carimbo que você consegue lembrar e você consegue trazer isso muitas vezes à tona. E aí, depois dessa 1 hora, nós vamos ter mais ou menos 1 hora para o Bentinho vir, que é uma entidade, quem conhece já sabe de quem eu estou falando, que é o responsável praticamente pelos 2 livros. Né? O primeiro é praticamente dele, o segundo com as minhas palavras, que é o Além do Olhar, mas praticamente conhecimento, tudo que ele me passou, ensinamentos, questionamentos, ou seja, por isso que é uma jornada de crescimento, de autodescoberta e de evolução. Porque é todo nesses longos anos aí de quase 24 anos, 25 anos aí dentro da espiritualidade que ele foi me apresentando, me trazendo questionamento. E vocês vão conhecer ele hoje, vocês vão ver que é mais do que uma entidade. É amigo, é brincalhão, é gozador, ele é extremamente irreverente até. No entanto, que é uma das coisas que eu vim aprendendo ao longo dessa trajetória. Que quanto parece que mais evoluído é o espírito, mais brincalhão, mais hilário, mais engraçado ele é.
o humor ele faz parte até desses espíritos um pouco mais evoluídos, faz parte desse lado um pouco mais leve. Bom, então é isso, uma breve explicação para que possa ter um entendimento do que vai ser esse Além do Olhar, que o próximo vai ser em abril, se eu não me engano, dia 17, na quarta-feira. Então sempre uma vez por mês esse encontro, assim, despretensioso, apenas para que a gente possa conversar. Bom, eu fiz um esqueminha, mais ou menos, só para eu não me perder, embora, como sempre, eu não vou seguir, muitas vezes acabo me perdendo, falo outras coisas e tal, mas eu fiz um certo esquema de coisas que eu acho interessante, de coisas que ele também já me passou, que ele gostaria que eu falasse, para quando ele chegar, já ter um ambiente preparado, ou seja, você já tem uma série de informações, para que ele possa trabalhar essa informação em cima de vocês. Então, escrevi mais para não esquecer nada. Então foi muito mais um lembrete para que eu não possa esquecer. Bom, o primeiro ponto que é legal e que eu gostaria de comentar é o quanto muitas vezes a gente se sente mal e a gente não sabe identificar ou dar um nome para isso. Ou seja, esse questionamento que muitas vezes, esse incômodo que muitas vezes a gente acaba tendo. Então isso é uma coisa muito interessante, porque em vários momentos da vida, em várias situações da vida, nós acabamos por ter muitas vezes uma sensação de desconforto, uma sensação de desânimo, uma sensação de mal-estar e que muitas vezes a gente não consegue identificar. Aí às vezes a gente vai conversar com o pai, vai conversar com a mãe, com um amigo, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um pai de santo, com uma entidade, não importa. Você vai conversar e muitas vezes a entidade fala o que você está sentindo e muitas vezes você não sabe verbalizar isso. Você não sabe manifestar. Você fala, não, é um incômodo. Às vezes é uma angústia, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma sensação desagradável, às vezes é uma apatia por nada, por tudo, às vezes sentimentos que não me levam a nada. Então, o importante é justamente vocês começarem, inicialmente, reconhecer que há um certo incômodo. E que muitas vezes você não consegue entender, explicar, manifestar, ou até mesmo curar ou resolver aquele incômodo, porque às vezes você está num momento legal, às vezes você está numa viagem, está curtindo uma paisagem, ou você está curtindo uma praia, um lugar legal, e muitas vezes aquele incômodo aparece, aquela sensação desagradável vem, onde você não consegue identificar. E muitas vezes esse incômodo, ele é persistente, às vezes é um dia, é 2, é 3, às vezes você fica uma semana, e depois você sai, parece que é um estado, é um lugar que você sai, passa um tempo, você volta para aquele estado novamente, ou seja, você retorna para aquela situação, e parece que você não consegue, você fala, não, é uma sensação, ao mesmo tempo não é uma depressão, porque você não consegue, muitas vezes você não está depressivo a ponto de só buscar uma cama, buscar só falta de contentamento, falta de entusiasmo nas coisas, de vez em quando você tem, mas é uma coisa que oscila e você muitas vezes vai se achar um pouco bipolar, porque parece que está bem, depois você está mal. Então, o primeiro ponto é com que você consiga identificar que há essa sensação de mal-estar e que muitas vezes você não sabe identificar. Isso é bom. Você vai entender ao longo hoje dessa conversa, você vai entender que é bom, é legal você ter chegado a esse patamar, você ter conseguido perceber, primeira coisa, que já existe alguma coisa. Um dos pontos além é reconhecer justamente a distinção e a variedade e o oposto que há entre muitas vezes um entusiasmo e uma depressão. Para que você entenda essa diferença entre o entusiasmo e uma depressão, você precisa, a primeira coisa, entender o que é sentimento e o que é emoção. São coisas completamente diferentes. Um sentimento, muitas vezes, na maioria dos casos, ele é muito mais uma reação e uma sensação interna. Diferente de uma emoção que muitas vezes ela é provocada. Ele é um estímulo muitas vezes provocado e uma sensação externa que vem. É diferente quando você recebe uma notícia, ganhou na loteria. É uma emoção, é um entusiasmo, ou seja, você passa num patamar de alegria além daquele equilíbrio. Assim, quando você recebe uma notícia ruim, morreu alguém, está com uma doença, perdeu o emprego, automaticamente é algo provocado. Esta emoção vai levar você, muitas vezes, também a uma depressão e a um estado abaixo. Então, uma das coisas que é importante e interessante que você perceba é que nós acreditamos que muitas vezes esse estado alterado de consciência, que é esse entusiasmo, essa emoção, é a alegria e é o bem-estar. E nós ficamos o tempo todo buscando sentir isso o tempo todo. Porque nós acreditamos que essa emoção, que é esse estado alterado de consciência, esse estado
é a alegria, esse estado é o bem-estar, é a felicidade, é a realização. Só que assim, não, esse estado, essa emoção que a gente tem, ela é simplesmente um estado alterado, não é o seu equilíbrio, não é o seu normal. Foi provocado por algum fator externo. Seja uma notícia boa, seja uma alegria, seja um dinheiro que ganhou, não importa qual foi o motivo. Às vezes passou numa faculdade, mudou de emprego, comprou um carro, alguém te elogiou. São todas reações externas que acabam chegando até você. E aí, claro, quando você recebeu isso, você foi para um patamar de alegria, você foi muitas vezes para um patamar de consciência. Obrigatoriamente você acredita que isso é a tua alegria, a tua felicidade. E toda vez que você está num estado de equilíbrio, você não vê a felicidade ali. E aí você começa a achar que você está com depressão, que você está triste, que você está angustiado. É diferente de um sentimento, que nem o teu amor, por exemplo, que você tem por um filho, por um relacionamento, por uma mãe, por um pai. Isso não é uma emoção, isso é um sentimento. Que é uma coisa estável. Se o filho faz uma arte, você quer dar uma chinelada nele, é uma emoção. Se o filho vai bem na escola e você fica feliz pela uma conquista dele, é uma emoção. Mas o teu relacionamento, o teu amor diante de um filho, ele é um sentimento. Ele não vai oscilar, é uma coisa contínua e constante. Então percebe como muitas vezes nós confundimos a emoção com o sentimento, acreditando que estar num estado emotivo é estar alegre. Sim, é um estado alegre, mas não é um estado equilibrado. Não é um estado normal, não é o estado de equilíbrio que você precisa manter. Porque ninguém consegue se manter neste estado tanto acima como abaixo. Ninguém consegue. Você ganhar na loteria, você começar a viajar e curtir a vida, você vai fazer isso quanto tempo? 1 ano? 2? Vai chegar um momento que você vai olhar, parece que não vai ter sentido, você vai buscar alguma coisa além, você vai buscar uma necessidade além, ou seja, parece que tudo que você pode ter feito ou fez não seja suficiente para justificar a tua vida. E aí você vê que a vida é muito mais do que somente aquele dinheiro, aquela conquista e aquele prazer. Você começa a reconhecer que está faltando alguma coisa. Por mais que você tenha viajado o mundo, conhecido outras culturas, vai chegar um momento que falta alguma coisa. Falta uma base, falta alguma coisa interior que possa dar um certo sustento, que possa dar uma realização para você. Então isso começa... Liga esse ventilador que está bem calor, por favor, hein? Embora vai, como está aí para fora, se quiser também ligar esse aqui, pode ligar. O microfone aqui tô aqui atrás, acho que o barulho não vai pegar tanto. Está bem quente hoje. Põe no 2, por favor, que o 3 faz muito barulho. Tá bom, acho que não vai atrapalhar não, porque tá bem caloroso. Pelo menos dá uma circulada um pouco, né? Então, todo esse estado alterado que você tem, ele consegue dar a você, muitas vezes, uma sensação de que aquele estado é o normal, enquanto na verdade não é. Então, inicialmente, a minha primeira informação, que eu quero que mais para frente a gente vai usar, guarda essa informação que eu estou falando, é para que você comece a perceber que esse estado alterado não é o equilíbrio e não é o seu estado natural que você precisa manter. Dentro dessas ações onde você transita, tanto pela uma emoção quanto pelo sentimento, você começa a reconhecer a forma que emocionalmente você manifesta esse estado seu alterado, seja acima ou seja abaixo. Então você pode estourar, você pode desenvolver e manifestar através de uma ansiedade, através de um medo, através de uma aflição, através de uma fobia, através de uma síndrome do pânico, depressão, ou seja, ela começa a se desenvolver. Primeira coisa que é legal você saber, quem aqui não tem ansiedade? Todo mundo tem ansiedade. Então, primeiro ponto, ninguém aqui é psicopata. Já começa por aí. Porque uma coisa comprovada psicologicamente, cientificamente, é que psicopatas não têm ansiedade. Então esse é o primeiro passo para você até agradecer porque você é uma pessoa ansiosa. Porque se você está conversando com uma pessoa e está uma situação e aquela pessoa, ela não... Pode estar acontecendo um assalto, ela está no meio de um assalto, de qualquer situação, e a pessoa está extremamente natural, sem sentimento nenhum, isso já mostra uma certa deficiência mental. Mostra uma certa, vamos dizer assim, uma debilidade psíquica que a pessoa acaba tendo. Então, fique esperto. Fique esperto que você está diante de uma pessoa que, independente do fator externo, não reage. E essa pessoa que não reage,
Não é uma pessoa que tem um autocontrole, é um psicopata. Isso estudado por grandes psiquiatras que fizeram centenas de pesquisas, centenas de estudos com centenas de psiquiatras psicopatas ao longo da sua pesquisa e descobriram que psicopata já não tem ansiedade. Então, se você tem ansiedade, isso já mostra que você tem um cérebro saudável, que você é uma pessoa saudável. Isso então é o primeiro ponto de todo mundo, eu não queria ter ansiedade. Não, que bom que você tem. O problema, muitas vezes, da ansiedade é você empregar ela numa situação errada e numa situação equivocada. Isso se torna um problema. Porque você está diante de uma situação, independente qual seja a situação. Tem dois lugares aqui, um aqui. Independente qual seja a situação em que você estiver vivendo, o legal é que você crie um estímulo para aquilo antes daquilo. Não, isso é péssimo. Porque a ansiedade, muitas vezes, quando ela aparece, é quando você cria uma situação. Então, você está numa situação de estresse, seja uma situação de um assalto, por exemplo. Que bom que você está ansioso naquela situação. Porque o teu corpo ele está em estado de alerta, preparando para aquela situação. Por quê? Você está no meio de um assalto. Se você precisar segurar uma arma, você vai segurar com muito mais força. Se você precisar correr, suas pernas vão agir, vão responder com muito mais força e facilidade. Se você precisar pensar rápido, adrenalina seu, cortisol, ou seja, todo o teu corpo ele está cheio de hormônio porque você está num estado de alerta. Só que para o corpo ele estar nesse estado de alerta, porque há uma situação de perigo, ele deixa de fazer funções básicas. Ele deixa de fazer digestão, ele deixa de fazer respiração adequada, ele deixa de fazer uma pele, um cabelo legal, unha, porque ele está em estado de alerta. Então todas essas frivolidades para o corpo naquele momento é extremamente supérfluo. Ele precisa estar num estado de alerta, num estado de atenção. E nós só estamos vivos graças a isso. Porque se nós não tivéssemos esse mecanismo desde as cavernas, a gente hoje talvez não estaria mais aqui. Porque aquela sensação de perigo, de medo, ela justamente fez dar um alerta para que eu precise ser mais forte, para que eu precise pensar naquele momento, que eu fique atento diante de um ataque de um animal, diante de um ataque de uma tribo que vai me atacar ou que vai me agredir. Então, eu preciso estar nesse estado. Então, graças ao medo e a esse estado de ansiedade que eu crio, eu digo ao meu corpo que naquele momento ele precisa estar em estado de alerta. O problema é quando você cria estímulo para algo que aparentemente não existe. Se você está num estado, muitas vezes, o que é essa ansiedade? É um ritmo de vida que você acaba levando e você está num estado de alerta que aparentemente você não está reconhecendo qual é o seu agressor. Você não está descobrindo justamente porque não está nítido contra o que você está enfrentando, contra quem. Então você está naquele medo, por isso que o medo ele é o primo irmão da ansiedade, porque você está lidando e você está lutando contra um inimigo que é invisível. Porque aparentemente você não tem nada ali. Eu estou bem, eu não tenho problema, eu não tenho medo, eu não estou numa situação de perigo, então por que o meu corpo ele está criando todo um estado de alerta, um estado de defesa, de emergência, para uma situação que aparentemente não está? E se ele continua e constantemente ele está fazendo isso, você está deixando de lado essas funções básicas do seu corpo, que é a digestão, que é o sono, que é o crescimento de pele, de cabelo, ou seja, que é todo um movimento peristáltico, ou seja, uma série de coisas que a gente não tem controle, um bom batimento cardíaco, um ritmo sinusal, ou seja, uma série de coisas que a gente não tem a menor controle sobre isso. Mas para que o corpo tenha, ele precisa ter esse estado de equilíbrio. Então, quando você começa a identificar que diante, muitas vezes, daquela situação, você não tem o medo, aparentemente, daquilo que não existe, e que você não está sabendo, muitas vezes, lidar, claro, esse perigo que você está, muitas vezes, lidando, ele é completamente insignificante. E aí por ele não encontrar, ele fica na busca constante de querer encontrar e descobrir, mas o que é? Por que está no estado de alerta? Já que ele não acha, ele fica procurando, ele fica buscando, ele fica buscando, ele fica buscando, e você não consegue sair dele. Então você entra num ciclo que você não consegue sair desse ciclo kármico, você não consegue sair desse estado. Então, muito disso está pelo
pela falta de destreza de você lidar também com a sua própria imaginação. Porque a mente, ela não sabe identificar o que é real do que é falso. Se eu virar para você e falar, tá um bandido agora entrando, e você começar a escutar um barulho de uma janela e bandido, e a porta e tudo, você vai criar todo um estímulo no corpo para aquele bandido. Aí quando você abre a porta, você vê que é um gato. Mas você criou todo aquele estímulo para um bandido que está entrando na tua casa. Mas na verdade, quando você vê, era um gato. Ou seja, a mente, ela não consegue identificar. Se você agora fechar os olhos e se imaginar numa praia, você vai ter as mesmas sensações como se você estivesse na praia. Teu corpo vai dar as mesmas sensações, a ponto de você até chegar a sentir o cheiro de mar. Por quê? Porque ele não tem esse poder de identificar o que é real do que é imaginado, do que é fado, do que é mentiroso. E quando você está num estado desse, você perde a noção da realidade. Então você entra numa fantasia imaginária que essa imaginação, ela fica tão surreal, vira um devaneio tão grande que você perde o sentido da realidade. E todos os estímulos que ela dá, todos os sintomas que ela acaba te causando, são sintomas de um medo aparente e de uma realidade que aparentemente ela não existe. Então, um dos conselhos iniciais que eu gostaria que vocês marcassem é: não tente controlar isso, só não permita que isso te controle. Porque a gente quer controlar, às vezes, a todo preço e a qualquer custo. Só que tem coisas que a gente não tem ainda esse controle. Então, já que você não consegue controlar, apenas não permita que isso te controle. Apenas mostre naquela situação de desespero, de fobia, que quem manda é você, e que você não vai permitir com que aquela imaginação que não tem um fundo de realidade seja real, seja verdadeira e possa provocar uma série de sintomas na sua vida. Então esse é um primeiro passo, justamente para que você consiga não só abrir uma porta nessa sua pesquisa, nessa sua aflição, nesse seu problema, mas para que você comece justamente a entender o quanto todo esse processo, ele cabe a você essa responsabilidade, essa autonomia sobre as coisas. Porque muitas vezes a gente quer ter essa responsabilidade, mas a gente não sabe como se posicionar diante dela. Responsabilidade é a habilidade de criar resposta. Então, quando você é responsável, você não age de acordo com normas, com critérios igual uma receita de bolo. Você é apenas uma pessoa que consegue gerar uma resposta através da sua habilidade para aquilo que você está enfrentando e aquilo que você está vivendo. Então, ser responsável naquele momento, ter a responsabilidade, é apenas ter a habilidade de dar uma resposta para algo que está sendo como reação de uma ação que começou lá atrás. Ou seja, você é uma reação direta daquilo. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas elas acabam, para fugir dessa realidade, desse desconforto, ela acaba muitas vezes fazendo o quê? Se drogando. Quando eu digo se drogando, é em todos os sentidos. É droga, é o álcool, é vícios, é remédios. Hoje em dia, o que acontece? Olha que coisa curiosa. A lagosta, toda vez que ela cresce, ela tem aquela concha que protege ela. Toda vez que ela começa a crescer, que a lagosta começa a crescer, 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 chega um momento que aquela casca dela já não comporta mais ela. E aí ela começa a se sentir incomodada. Ou seja, ela começa muitas vezes a sentir um certo desconforto por estar apertada em uma casca. E o que ela faz? Ela vai para baixo de uma pedra, tira aquela casca dela e começa a construir uma nova casca de proteção para que ela possa continuar crescendo. Ela faz isso diversas vezes ao longo da sua vida. Agora imagina se ela está naquele processo. Começa a sentir a dor nas costas. A casca começa a se sentir, ou seja, ela começa a sentir um mal-estar. Ela começa a sentir um incômodo. Ela procura o médico dá o remédio e fala, tá tudo bem, toma o remédio que passa, e passa o negócio. É o que a gente acaba fazendo. A gente não percebe que muitas vezes o desconforto e o incômodo, ele é necessário para o teu crescimento. Porque ele está lhe dizendo que aquele patamar, aquele tamanho, aquele estado, aquela situação, já não comporta mais a grandeza que você está alcançando e tendo. Então, se a lagosta não tivesse o desconforto, ela nunca iria soltar a casca antiga, a concha antiga para a casca nova.
Então, graças ao desconforto dela, ela percebe que ela precisa ir além. Então, olha como a natureza ela é sábia. Esse desconforto que nós sentimos, ele é extremamente necessário para mostrar o quanto estamos numa situação de crescimento e não podemos mais permanecer. Só que a gente quer tirar ele. Então o que a gente faz? Busca uma ajuda, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, toma um remédio, acha alguma coisa para justamente não sentir. Ou seja, a gente mascara, a gente engana o sentimento. Então, o se sentir desconfortável, ele é extremamente natural e importante para você saber e reconhecer que você está no processo, que você está no caminho certo, que você está em processo de evolução. Que bom. Tem cadeira aqui, tem uma cadeira aqui. Esse desconforto ele vai causar. Então, que bom que a gente sente isso. Então, toda essa aflição que a gente tem, ela justamente está nos mostrando que aquele patamar que vivemos, ele precisa ficar para trás e você precisa dar um passo à frente. Existem alguns passos que eu enumerei, especificamente 4 pontos, que são legais para você perceber e quando você estiver, por exemplo, num ataque de ansiedade, num ataque de pânico, ou alguma coisa do tipo, você saber como agir e o que fazer. Primeira coisa, toda vez que uma pessoa está numa crise, é porque muitas vezes ela perdeu a noção do presente. Então, uma das coisas, por quê? Porque a ansiedade ela é muitas vezes uma antecipação do futuro. Você está sofrendo por uma coisa que você tem que resolver amanhã, na semana que vem, é uma viagem, é uma entrevista de emprego, é uma pessoa que você vai encontrar, é um encontro, e aí você está sofrendo. Então, um dos conselhos é esteja presente. O que você estiver fazendo, seja varrendo uma casa, tomando um banho, esteja ali 100%. Não permita com que a sua mente te leve para um futuro. Esteja ali. Seja 100% presente no que você estiver fazendo. Isso é um dos primeiros passos a dar uma noção e você ter um certo controle sobre uma situação. Porque você controlando essa situação, você consegue não só ter uma noção e um controle daquela realidade, como você consegue também não colocar o foco naquele futuro que está causando essa ansiedade. Segundo ponto, você não consegue muitas vezes controlar a mente. Mas através de uma respiração você consegue. Então veja que quando você está ansioso, a sua respiração está ofegante. Então, aonde você estiver, apenas pare, respire de forma adequada. Puxa o ar pelo nariz, sentindo que vai para o diafragma e você enche o peito e solta, porque muitas vezes essa oxigenação no cérebro também auxilia esse processo. Então, além de estar presente naquele momento, chame essa respiração para você, controle. Porque muitas vezes é uma respiração que também está descontrolada. E essa respiração ela tem acesso a influenciar, a prejudicar e afetar todo esse lado. O segundo, tem uma certa disciplina. O que seria essa disciplina? Não permita com que a mente, essa imaginação te leve além. Então não é só o corpo estar focado naquilo que você está fazendo, mas é não permitir com que muitas vezes essa imaginação, essa indisciplina mental faça com que você... Porque senão você começa a olhar para os sintomas, que muitas vezes é formigamento na boca, formigamento no braço, aí você acha que você está tendo um infarto, você acha que você está... Aí você tem todos aqueles sintomas de uma pessoa que está infartando, que está tendo um AVC. E aí você desmaia, porque como começa todo o teu corpo começa a entrar neste processo de alerta. E aí você começa a sentir todos os sintomas de uma pessoa tendo um infarto. Infartando, tendo um AVC, ou tendo alguma coisa dessa natureza. Então, ter essa disciplina vai também te auxiliar a você controlar o teu corpo e a tua mente na mesma forma. E uma outra coisa que auxilia principalmente pessoas que têm crises de ansiedade constante comecem a criar uma rotina na sua vida. Porque quando você tem uma rotina, você tem a sensação de controle. Você tem uma sensação que você controla. Então começa a criar uma rotina ao acordar, uma rotina no seu café da manhã, uma rotina de ir para o trabalho, de como você trabalha.
Porque essa rotina que você vai fazendo, ela vai dando a você uma sensação, claro, muitas vezes até ilusória, mas dá uma sensação de que você está controlando aquela situação. Que você não está fora de algo que você pode ser pego de sopetão, que seja um improviso, ou seja um imprevisto. Então você consegue se controlar dentro daquilo que aparentemente você controla também. Então esses 4 pontos são fundamentais para você justamente perceber. Uma coisa que é legal também é você identificar alguns padrões que você tem que leva justamente e conduz a essa ansiedade. Então alguns padrões que você acaba tendo. Quais seriam muitas vezes esses padrões? Pessoas, lugares, coisas que você acaba fazendo, ritmos, hábitos, que muitas vezes são desagradáveis. Se você antes de dormir gosta de ver o jornal, e você só escuta desgraça, morte, um monte de coisa ruim, claro, você vai levar para sua cama isso. Você vai levar para o seu sono toda aquela última hora de desgraça que você acabou vivendo e acabou tendo. Então, se isso é um hábito, uma rotina que você está criando, que é desagradável, se você já percebeu que você janta muito tarde, toda vez que você janta muito e vai dormir, você tem pesadelo, você passa mal, você já percebeu que isso é um hábito e uma rotina extremamente desagradável que auxilia, ou seja, alimenta essa ansiedade também. Então comece a perceber quais são os padrões que você acaba tendo, que são gatilhos que podem desencadear essa ansiedade que você acaba tendo também. Muitas vezes esses padrões, eles são formas, pensamentos também que a gente acaba criando. Eu até dei um nome mais ou menos para você entender. É como se fosse um espectro psíquico, o nome que eu inventei. O que seria isso? É como se fosse uma forma, pensamento que gruda em você, se alimenta muitas vezes de você e projeta coisas em você. Muitas vezes quando uma entidade, um guia vai dar um passe em alguma coisa, muitas vezes você não tem um obsessor, você não tem algo negativo, mas você tem uma forma de pensamento que está ali presa em você, como se fosse uma ameba, como se fosse um protozoário que está ali preso a você, sugando você e tirando aquilo de você, como se fosse um carrapato preso. E aquele padrão de pensamento está ali, tanto se alimentando de você, como muitas vezes está ali. Não é uma consciência, não é um espírito, ou seja, não é uma consciência, um obsessor. É uma forma de pensamento. E essas formas de pensamento, quem manda é a sociedade, quem impõe são os lugares que você vai, as pessoas que você convive e as crenças que você acaba tendo. Então, muitas vezes, você não está com um obsessor. Você está com uma forma de pensamento ali presa que constantemente ela está levando você a uma ansiedade, está te conduzindo muitas vezes a um medo, te mantém muitas vezes num medo constante e faz com que você acabe passando mal e acabe ficando cada vez mais ruim. Então comece a identificar, por isso que muitas vezes um banho de erva é excelente, um passe, uma oração, botar o pé na terra, ou seja, estar em contato com a natureza, tomar um banho de mar, um banho de cachoeira, ou seja, esses elementos que você faz ajuda a tirar essas formas, pensamentos que vão se alimentando do teu corpo e muitas vezes também vão influenciando a tua mente, influenciando o teu lado emocional. Aí você vai num lugar, claro, ó, eu estou vendo aqui, você não tem um carrego, você não tem nada. Mas você tem uma forma de pensamento presa aí a você, e você está o tempo todo brigando com essa forma de pensamento que está te levando à ansiedade, está sendo um gatilho justamente para esse medo que você também acaba tendo. Então, essas formas de pensamentos, muitas vezes, elas são até padrões indesejados que a gente tem e extremamente persistentes. E quando você ganha dele, ela acha uma outra forma, volta até você, se forma, e vai continuar mantendo, vai continuar criando, só mudou a mosca, a merda é a mesma. Ou seja, tá ali do mesmo jeito, da mesma forma. Tá ali te incomodando. Antigamente você tinha uma forma de pensamento que te botava para baixo e te dava uma sensação de insegurança. Depois mudou. Não é mais uma insegurança a respeito de dinheiro, é uma insegurança a respeito de pessoa, de relacionamento. Ou seja, continua insegurança. Ela só trocou a roupagem, o rótulo. Mas a base dela, que é a insegurança, ela continua. Ou seja, o centro dela continua sendo a insegurança do mesmo modo e da mesma forma. Então, essa reação, muitas vezes, natural que o teu corpo cria, também é um auxílio. Porque ela mostra para você onde está. E nós somos, muitas vezes, como que a gente também sabe lidar com isso e tira isso? A melhor forma da gente tirar isso da nossa vida, eu vou fazer justamente por isso que eu falei, muitas vezes o exemplo é a melhor forma. Pega para mim, Carol, a bacia branca que está ali, por favor.
que é uma coisa que dá para ficar nítido. Obrigado. Imagine que nós somos esse copo de água. Essa água que é transparente, lúcida, límpida, ou seja, inodora, bababá, é o nosso espírito, é quem nós somos. E nós somos isso. Só que nós temos uma série de elementos da vida que a gente vai vivendo, que a gente muitas vezes vai tendo, e que vão atrapalhando e prejudicando a nossa vida. E aí, de repente, o que acontece? Nós acabamos sujando muitas vezes a nossa vida, porque é natural, tem medo, tem ansiedade, tem carrego, tem problema. E a gente vai praticamente sujando a nossa vida de uma série de coisas. E aí, nós ficamos assim, completamente sujo. E aí, muitas vezes, quando a gente quer se limpar, lembram essa metáfora? Porque toda vez que você estiver nessa situação, se você lembrar desse exemplo, é um caminho mais fácil, justamente para você conseguir sair dessa situação. E aí o que você faz? Você começa a querer limpar. Então você vai e você limpa. Só que toda vez que você tira um pouco dessa sujeira que está em você, você tira um pouco de vida. Porque um pouco da água está saindo. Então toda vez que você vai se limpar de alguma coisa, seja de um problema no relacionamento, seja de um ex-marido, de uma ex-mulher, seja de uma perda de alguém, seja de um trabalho, toda vez que você vai tirando algum pouco e você vai se limpando, você tira. Só que você tira um pouco da vida. Você vai tirando um pouco justamente de você. Você vai tirando um pouco daquilo que é você. Muitas vezes nós esquecemos que a melhor forma da gente se limpar não é tirar, é colocar. Porque quando você vai jogando e você vai limpando, a água vai ficando cada vez mais clara. Se eu jogar, que eu não vou jogar com muita força, mas se eu jogar com muita força, toda essa terra daqui ela sai para fora e fica completamente limpa. E eu me transbordei. Eu tenho muito mais do que eu tinha e não precisei perder nada da minha vida. O maior segredo para que a gente se limpe não é tirar, é pôr. Quando você dá alguma coisa a si mesmo, quando você faz algo a você. Por isso que eu sempre falo, uma das melhores formas para você crescer na vida, não existe outra do que o conhecimento, do que a sabedoria, do que a inteligência. Porque toda vez em que você tiver sujo, que um pouco da tua vida tiver pesado, tiver carregado, tiver negativo, você pode até conseguir tirar, mas você não vai ter o mesmo resultado, a mesma eficácia quando você se coloca. Então, quando eu falo se colocar, quem aqui acha que investir em si mesmo é algo ruim? Não é. Todo investimento que você fizer em você já é um pouco dessa limpeza que você acaba fazendo. É uma forma de você justamente também se limpar em relação a isso. Então, se você não está conseguindo se limpar, é porque você está dando pouco a você. Você está olhando menos, cada vez menos para você e não se nutrindo de situações, de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa por você? Qual foi a última vez que você preparou um jantar, seja uma comida especial somente para você? Você faz porque tem visita, tem isso, mas por você que você fez? Para degustar uma comida melhor, ter um momento de lazer, uma viagem por você, um livro que eu gostaria de ler, falar nisso, editorahercules.com.br, pode comprar o livro lá. Ou seja, qual foi a última vez que você investiu, que você se nutriu, que você se completou de alguma coisa para que você possa ter todo esse crescimento, essa expansão em relação a você? Então, se você muitas vezes entrou em crise, que bom, isso é um convite à reflexão. Toda crise é um convite a olhar para si. E esse desentendimento que você sente, esse mal-estar que você não consegue identificar, esse descontentamento é a prova
mais fundamental, mais notória do quanto você parou de se dar, o quanto você parou de se completar, o quanto você parou de se alimentar, seja emocionalmente, seja mentalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Fisicamente, sabe? Fazer um esporte, fazer alguma coisa que te dê alguma condição, uma caminhada, sabe? Emocionalmente, em todos os sentidos. Aí muitas vezes hoje o retrato da tua vida de estar completamente cheia de porcaria, de terra, de sujeira, ou seja, de coisas ruins, é porque você parou de se dar. E a vida tá te lembrando disso, Aí começa uma dor na barriga, uma dor nas costas, uma dor no ombro, aí começa dor de cabeça, enxaqueca. Fisicamente falando, claro, é um descuido, é um descaso que você está tendo com você, com o teu corpo. E aí isso vai refletir, o peso vai refletir na saúde, vai refletir no colesterol, diabetes, ou seja, uma série de coisas começam a acontecer. Emocionalmente é a mesma coisa, essa ansiedade, medos, depressão, tudo vai começar justamente a partir disso que você acaba não vendo. Então, uma das coisas que eu gostaria de trazer, claro, um pouco para o meu viés espiritual, é você muitas vezes também conseguir identificar, muitas vezes, de onde vem muitas vezes, esse excesso ou essa falta. Muitas vezes essa energia, esse desequilíbrio que muitas vezes a gente acaba tendo, muitas vezes, ou ele é pelo esse exagero que muitas vezes a gente acaba tendo, ou muitas vezes pela falta que muitas vezes a gente acaba tendo. E ele vai refletir através do corpo. Uma informação que eu vou dar para que o Bentinho venha para trabalhar isso com vocês, que ele pediu, para que eu desse já para que você entenda, é que todo esse processo, ou ele é como uma hiperenergia, ou seja, uma condição de hiperatividade, ou uma condição de falta, de escassez, de hipoatividade, que acaba a alterar os centros dos seus corpos, dos nossos corpos. Seriam os nossos chakras. E ali ele vai se instalar, através muitas vezes de uma ansiedade especificamente, no caso hoje, que é a nossa conversa, e ele vai se manifestar muito especificamente. Então, uma coisa que eu gostaria de trazer esse conhecimento para vocês é, primeiro, quando essa energia, ou ela é em excesso, que ela está muito exaltada como uma hiperatividade, no chakra básico ou no chakra raiz, que é aquele chakra básico que faz a nossa ligação com a Terra, o primeiro ponto que ele vai afetar é a nossa estabilidade, porque é o que mantém a gente de pé e firme. Então, se você hoje é uma pessoa instável na vida, é porque provavelmente essa ou hipoatividade ou hiperatividade energética, ela está sendo afetada e está afetando esse seu chakra básico. Se ele já chega no seu pubiano, muitas vezes, ou no chakra sacro, que é da região mais sexual, ele vai afetar ou a sua expressão, o seu libido, ou a sua criatividade. Porque, querer ou não, é um chakra onde também se forma o ectoplasma. O ectoplasma é formado lá, que é uma energia de materialização. Então, se é uma hiperatividade, você vai ter um libido extremamente alterado, mais acima. Se é uma hipo, você não vai ter libido nenhum, você não vai ter nada. Você não vai ter vontade, não vai ter nada. Tua criatividade não existe, a sua expressão não existe. Você é uma pessoa completamente inexpressiva. Subindo um pouco mais, chegando ao chakra do plexo solar, aqui 2 dedos acima do umbigo. O que ele vai dar? Primeira coisa, medo. O que ele vai mexer? Com a sua autoestima. Quando você sente um medo, não dá aquele frio na barriga? Justamente por causa disso. Então, se é aí que você está com um problema, às vezes a gente está em um chakra, às vezes está em 2, a gente está em 3, às vezes a gente está em todos os chakras. Assim, gente, não é uma competição, tá? Então, não precisam ter em todos, tenham um só que tá bom. Não queiram competir disso. Mas se é nesse chakra do plexo solar, a autoestima vai pegar bastante, você vai sentir que vai mexer com a sua autoestima e vai mexer um pouco também com essa relação do medo que você tem das coisas. Tanto um medo demais, como uma pessoa completamente desprovida de medo, que é uma pessoa inconsequente. Uma pessoa que passa numa ponte e não tem medo, o risco dela cair lá de cima é muito grande.
Depois, subindo um pouco mais, pode ter uma relação com o teu chakra cardíaco. Quando ataca o seu chakra cardíaco, é a relação do amor. A relação de que você não consegue se conectar com ninguém, nem consigo mesmo. Então você perde a conexão com as pessoas. Você quer se isolar, você não quer ter contato com ninguém. Ou ao contrário, você quer abraçar todo mundo, você quer estar com todo mundo porque ele está numa hiperatividade. Ou seja, é legal, no entanto que depois, quando o Bentinho chegar, ele quer fazer justamente um dos trabalhos que ele quer fazer hoje, é para você descobrir qual chakra seu que está começando ou está em desequilíbrio através disso, para que você perceba. Subindo um pouco mais, ele chega no laríngeo, da garganta. Que o que ele vai afetar? Ele vai afetar um pouco a sua comunicação, a sua autenticidade e a relação mais aberta que você tem com as pessoas. Então, se afetou a mais ou a menos, é justamente esse chakra que está pegando. Porque a comunicação, ou seja, é a corda vocal do mundo, ou seja, a tua relação que dá o tom da vida que você vai se comunicar e se expressar na vida. Se ele sobe e chega já no chakra frontal, o que ele vai pegar é a sua intuição, o seu raciocínio e a sua clareza mental. Sabe quando parece que a mente está turva, você não consegue raciocinar as coisas? Às vezes é óbvio aquela decisão, mas você não consegue decidir. Ou seja, você fica com a mente, você não tem intuição das coisas, parece que é uma coisa óbvia, mas você não consegue nem reconhecer e descobrir o que é óbvio. Sabe, a coisa está na tua frente, na ponta do teu nariz, você não vê. Já chegou aqui. Se chegar até o coronário ou for o coronário, o que vai afetar muitas vezes é a sua conexão espiritual. Ou seja, você perde a sua relação com o teu propósito de vida, com o teu mentor, com o teu guia, com o teu orixá, com o teu Deus, ou seja, a tua relação direta com a tua própria essência. Você perde essa relação. Então esses pontos dos chakras são fundamentais para você perceber que esse desequilíbrio, seja por uma hiperatividade ou por uma hipo, ou por uma falta, ele muitas vezes, através desses centros de forças que temos no corpo, através dos nossos chakras, ele vai desenvolver, ele vai manifestar isso. E às vezes acabamos ficando tão presos aos sintomas, chama tanto a nossa atenção, ou seja, que a gente não percebe que muitas vezes há um valor, há um sentido energético por trás que acaba nos afetando e acaba nos pegando. Então, seja sentimento, seja dessa situação, ou até muito emoção, ele vai se manifestar sem que a gente perceba. A emoção, muitas vezes, ela tem um estímulo, 99% dos casos. O sentimento, não. Então, se a emoção ela é provocada, você consegue ter controle disso. Porque você consegue saber aonde você se importa, com o que você se importa, com quem você se importa. Você consegue. Às vezes, por um orgulho, você não quer abrir mão daquilo, mas você tem controle. É só você tirar o orgulho que você consegue esquecer aquela pessoa e não sofrer mais por ela. E vice-versa. Então, você consegue dar a volta por cima, você consegue dar um passo além. Só que assim, a gente acha que muitas vezes conquistar as coisas e ter as coisas somente é importante. Não, isso é bom. Eu, como um bom espírita, tudo bem, é legal cuidar do espírito, sim, mas se você está nesse mundo, domine esse mundo, controle esse mundo e toda a estrutura que o mundo possa te oferecer, para que você possa projetar, manifestar isso no plano espiritual, no outro mundo, de forma mais eficaz. Então, que bacana! Só que não ignore também as coisas desse mundo. Não ignore tudo que esse mundo ele acaba muitas vezes trazendo a partir de todos esses efeitos que acaba causando. Só que nós acabamos por ignorar. Nós acabamos por muitas vezes deixar de lado e não reconhecer o quanto isso é importante. Não façam isso. Não façam. Tragam isso para a realidade. Tragam isso para a própria vida. Eu ia falar uma outra coisa agora em relação a isso, acabei esquecendo. Então, ao você alimentar isso e você reconhecer que o que há de realidade é importante, tanto quanto, mas trazer para a sua realidade, trazer para o seu mundo, é justamente importante para você perceber que todos esses estímulos, por mais que seja controlado, porque é uma emoção, é uma coisa imposta, você sabe como reage. Uma coisa que é óbvia, que eu quero que fique na mente de vocês é 10% é o que acontece com a gente. 90% é como a gente responde a isso. Isso é a pura realidade. Se você olhar para o que você viveu, para o que você passou, pelas situações que você teve na vida, somente 10% foi provocado. 90% é como você reagiu e você respondeu
ao que você sofreu, o que você passou, o que você aconteceu. Olha quanto nós temos mais poder do que a gente imagina. Porque se eu tenho responsabilidade de 90% da minha reação, eu não sou tão impotente quanto eu imagino. Eu não sou tão fraco quanto eu imaginei que eu fosse. Porque somente 10% foi o que chegou até mim. 90% foi o meu autocontrole ou a falta dele que respondeu àquela situação. Então olha o quanto ter esse conhecimento, ter muitas vezes isso é importante. Porque muitas vezes essa ansiedade, ela faz, claro, um pensamento ser um pouco mais veloz e, claro, a realidade ela não vai conseguir acompanhar esse processo que a tua mente está criando, esse processo que a tua mente ela está levando. E a partir daí você cria muito mais problema e fica preso a ele. E não consegue se desvencilhar. Porque muitas vezes a pessoa ela tem um medo, não só da ansiedade, mas ela tem o medo da crise. E aí o medo de ter uma crise de ansiedade faz com que ela alimente ainda mais o medo. Porque ela tem o medo do medo. Ela tem o medo porque ela sabe o que é uma crise de ansiedade. Então quando ela começa a ter o primeiro sintoma, ela já entra em desespero. Porque ela já está antecipando toda aquela crise. Aí as pessoas, quando elas têm essas crises, elas perdem a coerência, elas perdem a realidade. Elas fazem besteira, de madrugada elas saem andando na rua. Muitas vezes é uma sensação de sufoco, então a pessoa quer sentir ar, ela quer respirar, então elas querem sair, elas querem andar. Por quê? Porque elas estão dentro de um descontentamento, de um desconforto na vida tamanho. E aí essa sensação de liberdade que ela quer ter é porque ela quer se libertar daquele sintoma, sem perceber quais são as causas que estão conduzindo ela àquele sintoma. Por isso que muitas vezes numa crise de ansiedade as pessoas querem tirar a roupa, querem tirar a camisa, eu preciso respirar, eu preciso de ar. Aí tem aqueles doidos do vento, eu quero vento, eu quero vento, eu quero vento. Aí abre carro para ver dar vento e liga o ventilador na cara e quer vento. Por quê? Porque isso já é o primeiro sinal dessa sensação de que você não respira. Porque o que é o respirar? O respirar é você trazer algo de fora para dentro, se misturar com você e jogar para fora. Se você não tem esse controle dessa respiração e você não consegue trazer o externo para dentro, ter um controle sobre ele, já mostra o quanto você já está em crise e você não está reconhecendo e percebendo isso. Então, todo esse trabalho, muitas vezes, ele justamente vai manter em você não só uma condição de noção, de conhecimento, como ele está te conduzindo e te levando, muitas vezes, a uma situação alheia. Uma situação além. Então, já praticamente temos 5 minutos, tinha muito mais coisa que eu queria falar, mas já deu para ter uma base do meu objetivo inicial, mas o que eu gostaria que hoje ficasse bem nítido e bem transparente é que toda crise que você acaba tendo, todo desconforto, toda angústia, todo sentimento contrário, muitas vezes a esse equilíbrio que você tem, é justamente, talvez, uma sensação de pequenez dentro de algo que não comporta, essa pressão. É como se eu quisesse colocar dentro desse copo de talvez 200 ml 1 litro d'água. A pressão é constante e não cabe. E muitas vezes nós lutamos contra, achando que essa sensação que acabamos muitas vezes tendo, ela é algo desconfortante e ruim e temos que tirar ela. E aí a gente age no sintoma, não age na causa, que a causa é justamente a vida te exigindo e pedindo com que você aumente o teu copo. Não que você diminua a água, mas que você vá além. Então, básico, gente, para a gente encerrar hoje nosso bate-papo, para começar já o outro ponto. Ao ter essa ansiedade, ao ter esse medo, identifique. Não queiram controlar. Primeiro, somente, não permitam que vocês sejam controlados por essa imaginação. Reconheça se é um sentimento, se é uma emoção. Descubra se é uma hiperatividade que você está tendo, uma hipo. Porque uma hipo vai levar a uma depressão, mas uma hiper vai levar a um entusiasmo completamente enaltecido, a uma situação extremamente eufórica, que pode muitas vezes provocar e causar confusão. Então, nem tudo que sentimos é real. Nem tudo. É duro falar isso.
Porque nem tudo que a gente sente é real, nem tudo que a gente pensa é real. Se eu botar a mão agora numa água fria e colocar a mão numa água quente, aqui eu estou sentindo frio, aqui eu estou sentindo quente, e eu coloco aqui no meio uma bacia de água morna. Depois eu levanto as duas mãos e coloco a mão aqui dentro, a mão que estava fria, eu vou sentir que aqui a água está quente. E na mão que estava quente, a água, eu vou sentir que a água aqui estava fria. Só que a água é a mesma. Então, ou seja, olha como numa simples exemplo, eu posso mostrar o quanto eu consigo confundir a minha mente. Porque a minha mente não vai saber se aquela água está fria ou quente. Porque ela está sendo uma reação de duas ações externas que eu tive. Então, comece a desconfiar de que muitas vezes talvez esse sintoma, essa sensação, talvez não seja real. Talvez esse medo que você tenha, talvez não seja um medo. Talvez essa ansiedade não seja justamente um descontrole. Seja justamente uma catapulta te projetando a uma situação acima. Permitindo com que você não aceite mais o tipo de vida que você leva, a situação em que você está, o sentimento que hoje te aflige, o medo que hoje te comanda. Qual é esse seu conselheiro hoje? Às vezes o seu conselheiro, muitas vezes hoje, é um estresse. E todas as decisões que você toma baseado no não quero passar nervoso, não quero passar nervoso. Ou seja, eu quero evitar estresse. Então, hoje o seu maior conselheiro, muitas vezes, é o estresse. E você se apoia nele para tomar suas decisões e saber como decidir. Por isso que eu falo, quis trazer isso hoje para vocês, o Bentinho pediu por quê? Porque não adianta a gente trabalhar o nosso espiritual e a gente deixar o nosso emocional um caco. Os dois trabalham em comunhão, os dois trabalham junto. Se você quer ser uma pessoa melhor na vida, você quer ter uma vida melhor, a primeira coisa que você precisa é melhorar você. E quando eu olho para mim e reconheço que eu preciso me melhorar, eu preciso me melhorar em todos os campos possíveis. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, porque eu sou um conjunto harmonioso entre tudo isso que eu tenho. Porque muitas vezes você pode estar espiritualmente positivo, mas se emocionalmente você tiver um caco, e você tiver uma situação importante, seja uma promoção, seja uma necessidade, uma oportunidade que a vida te dá, e você não está preparado para encarar aquilo, aquilo pode ser grande demais para você e você não vai suportar a grandeza do que o Orixá trouxe, a grandeza do que Deus trouxe para você, porque você não teve estrutura, às vezes, emocional para lidar com aquilo e você perde. Às vezes você quer tanto uma coisa e a vida te dá, só que às vezes você não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. Ou por timidez, ou por medo, ou por baixa estima, ou por insegurança. E aí você acaba se boicotando naquela situação porque você não se acha, às vezes, digno, preparado para estar ali. Se a vida inteira você tem uma forma de pensamento que alguém sempre falou que você é menos e você não merece, o dia que você receber um emprego, uma promoção maravilhosamente, você vai se boicotar. Você vai se boicotar porque você não vai se ver digno e justo de estar naquela posição. Espiritualmente você merece, mas emocionalmente você não aceita. Porque o teu lixo emocional não permite com que você receba aquela graça. E você não sabe nem receber aquilo e se manter naquela situação. Você dá um passo para frente e 10 para trás. Alguém fez macumba para mim. Foi você mesmo que fez macumba para você com essa tua cabeça que você tem. Certo? Bom, vamos fazer. Deu praticamente o nosso horário. Agora, infelizmente, eu vou desligar quem está online. Porque isso já quem quiser participar vai ter que vir pessoalmente aqui para participar dessa dinâmica e dessa meditação e dessa conversa com o Bentinho. Tá certo? Então vocês que estão aí online, boa noite. Até sábado que vem, sábado agora, às 18h30, teremos trabalho de cura. E na sexta-feira, a nossa cestas de reflexões, das 10 às 10h30. E agora temos também o nosso novo canal no YouTube. Tá? Então... temos por enquanto 2 vídeos, vamos começando a alimentar, então entram lá, se inscrevam, curte, faz o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Certo? Boa noite.